Oi pessoal, eu sou o Miguel Chain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, domingão com vocês aqui. Vamos fazer um vídeo hoje de análise de poses, o pessoal tem gostado bastante, tá pedindo mais. Vamos falar um pouquinho então agora de um cara que vai competir no Arnold Classic daqui 3 semanas, que é o Samson Dauda, que é esse cara que tá lá do Brandão aí, o Samson muito bom. Esse show que a gente tá vendo aí é o Romania Pro 2021, onde o Brandão foi o grande vencedor, conquistou vaga pro Olímpia. O Samson Dauda ficou em segundo lugar. E embora a gente tenha imagens boas aqui do Romania, a gente sabe que a iluminação não tava tão boa, ela tava um pouco escura demais, e eu preferia ter analisado o Samson Dauda nesse show aí no Praga Pro, onde ele foi o vencedor, mas infelizmente eu não consegui fotos boas desse show, então a gente vai analisar aqui as fotos do Romania Pro, que dá pra gente ter uma bela de uma ideia do físico dele e onde ele pode chegar. E aqui a gente vê uma atualização recente do Samson Dauda aqui, com quase 130 quilos, faltavam 4 semanas pro Arnold aqui a essa altura. Ele fez um avanço no físico dele, aparentemente trouxe mais volume, ele tem que chegar muito seco, tem um físico estético, mas ele tem que chegar condicionado. Vamos analisar aqui então essas fotos de 2021 do Romania Pro, começando com duplo bíceps de frente. E aqui a gente nota, se fosse ter só duas poses no bodybuilding, seriam duplo bíceps de frente, duplo bíceps de costa. A gente consegue ver praticamente toda a musculatura aqui, a gente consegue ver os pontos fortes e fracos estruturais, e a gente percebe aqui no Samson Dauda a estrutura em X do físico dele. Então a gente tem aqui uma estrutura óssea nos ombros larga, uma cintura, um quadril que é estreito, que promove aqui um aspecto em V já grande, mesmo ele não tendo dorsais tão bons assim ainda. E aqui também os quadríceps que saltam para os lados e vem aqui formar, terminar esse aspecto em X. A proporção de tronco para membros, de tronco para braços é muito boa. O tronco dele quase tá no limite de um tronco um pouco longo demais, mas eu acho que tá na medida certa aqui, causa uma boa impressão. O braço não é nem comprido nem curto demais, e as pernas também não são nem compridas nem curtas demais. O formato muscular dos quadríceps eu acho que são muito bonitos. Tem uma vantagem muito grande nisso em relação ao Brandon Curry. Vamos falar nisso também daqui a pouquinho sobre o Brandon Curry. Pernas boas aqui, com bons cortes. Panturrilha. É a panturrilha tradicional aí, né? A panturrilha do bodybuilder hoje em dia, nada demais. A gente vê aqui um joelho bem sequinho, no sentido de a gente vê aqui delimitação bem direitinha do tendão patelar, não tem nada, não tem nenhuma bolsa aqui de edema, nem de um lado nem de outro. Como a gente costuma ver no caso do William Bonac, por exemplo, olha só aqui, ó, essa bolinha, essa bolotinha aqui, é um edema, é inchaço dentro do joelho ali, muito líquido, e aí não tem pra onde ir, não tem, é uma cápsula fechada, então ela sai pra onde tem um pouco de espaço. A gente tem que perceber aqui, ó, um inchaço. A gente não vê uma delimitação aqui do tendão, da patela, tão clara quanto a gente vê aqui do Samson Dauda. Bom sinal pra ele, tá com o joelhão saudável aí, vai poder continuar assim durante muito tempo. A cintura aqui é estreita, muito bem. Só falando um pouquinho mais aqui, ele gira, ele faz uma rotação externa da perna um pouquinho. A gente vê que essa patela aqui tá bem, quase apontada pra frente, isso aqui tá bem pro lado, pra essa volta do quadríceps ainda fazer uma evidência maior no físico em X, embora ele não precisasse tanto disso, mas eu acho que dá um tom estético legal aqui. Se ele conseguisse contrair melhor e mostrar mais esses detalhes aqui, seria legal. A gente vê que nessa perna aqui, como ele tá tirando um pouco o pé do chão, ele tá com a ponta do pé e meio que, quase que levantando o pé do chão, quase como se fosse dar uma ajoelhada. Ele tem uma contração dessa musculatura aqui de reto femoral, que é esse músculo aqui, do sartório, por exemplo, que são músculos tão presos no quadril. Quando você levanta e faz menção de levantar a perna, eles meio que atuam um pouquinho ali, eles contraem e dividem um pouco mais. Essa perna aqui tá bem cravada no chão, então a gente vê uma atuação firme do quadríceps aqui, mas a gente não vê dessa musculatura, ela tá meio fora aqui. Se tivesse talvez um pouco mais definido, talvez conseguiria. Nesse show ele tava com um pouco de líquido sobre a perna, ele não tava na sua melhor condição. Aqui o abdômen fez um pequeno vácuo, abdominais bem marcados, né? Todos os gomos aqui bem delimitados, inclusive aqui essa parte de baixo dos gomos aqui da altura do umbigo tão visíveis. Os dorsais poderiam ser maiores, poderiam ser mais largos, trariam um aspecto melhor ainda, mais agradável no físico dele. O peitoral também muito bom aqui, com volume, e os braços também muito bons e proporcionais. Na expansão de dorsal de frente também agradável. Aqui sim ele já consegue colocar as duas pernas aqui numa posição mais simétrica. A gente vê que os joelhos aqui, a rotação externa das duas tá apontada para o mesmo lugar, tá no mesmo grau. Eu acho legal isso aí. Adutores aqui bem volumosos, tocando um no outro aqui, isso também é importante. Mostra pro árbitro que tem volume de coxa aqui. A distância entre um pé e outro também muito boa, porque ele, como ele tem volume de quadríceps, ele tem a cintura estreita, ele não precisa separar muito um pé do outro para evidenciar esse aspecto em X. A estrutura óssea
óssea dele, de quadril estreito, e a estrutura muscular de formato e volume de quadril já permite isso, então o pé fica aqui, também tem muito volume aqui, encosta um adutor no outro, também fica tudo beleza. Isso pro árbitro é um grande de um sinal, falando assim, cara, esse cara aí tem estrutura, esse cara tem volume, beleza. Aqui talvez a foto não pegou o momento que ele tava terminado de armar, ele tava desarmando, a gente vê que tá uma mão posicionada diferente da outra aqui. Mais uma vez, essa mão, a gente percebe que todos os dedos estão bem apoiados na lateral do abdômen, da parede abdominal aqui do tronco dele. Essa outra não, a gente vê que tem alguns dedos para fora aqui. Eu prefiro desse jeito, ó, porque ele consegue empurrar muito bem a cintura e ainda deixar essa região abdominal mais estreita ainda. Quando ele põe só uma parte da mão aqui, ele não consegue fazer isso também. A mão pode escorregar também às vezes. Os caras maiores fazem assim porque eles não têm a mobilidade, eles não conseguem fazer essa rotação interna, porque eles têm que conseguir girar o braço muito assim para conseguir apoiar a mão ali. Muitos deles não têm essa capacidade, não têm essa mobilidade e por isso deixam aqui. Aparentemente não é o caso do Samson Dauda aqui, parece que ele estava meio que ou saindo ou entrando na pose. Tem aqui uma boa expansão dos dorsais, embora, como eu falei, vai precisar de mais se ele quiser conseguir excelentes colocações em shows como Arnold e Olímpia. E o peitoral bem espesso, uma pose bonita e uma pose estética, tem um belo desenho, musculatura flui muito bem, e quando ele conseguir adicionar mais volume, principalmente na parte superior, cara, vai ser uma pose aí muito estética, muito bonita, muito poderosa, difícil de ser batida. Nas poses de lado aqui do Dauda, a gente vê aqui, ó, tinha um líquido sobre a pele, né? Então a gente vê detalhes aqui de cortezinhos na panturrilha, embora ela não tenha muito volume, tem os cortezinhos. Aqui a gente vê a separação, a divisão, a delimitação entre quadríceps e femoral, uma sombrinha aqui bem adequada. O glúteo dele aqui, o femoral até tem um bom volume, um bom tamanho, ok, proporcional para a perna dele. O quadríceps também aqui salta bem pro lado, a gente vê, ó, a gente repara que a luz bate aqui em cima e clareia bem aqui. E a gente não tem esse reflexo de luz aqui embaixo, embora não faça tanta sombra assim aqui, mas a gente percebe que a luz bate aqui e não tem mais onde bater, que a luz bate aqui e não bate embaixo, porque realmente tem ali um formato mais arredondado e a luz não chega até ali. Aqui a gente tem o peitoral com uma boa espessura, braço bom, tríceps bom, né? A gente percebe aqui, ó, faz a voltinha do ombro, faz a voltinha do tríceps, o antebraço adequado, o antebraço ok, com bom volume, o bráquio radial, que é esse músculo aqui de cima, se destaca um pouquinho nessa pose, quando ele gira, quando ele faz essa pronação da mão, a gente consegue ter um destaque. Eu acho isso bem bonito, bem legal. Ele segura a mão dele aqui, ó, no antebraço. Eu já não gosto tanto disso, assim. Eu preferia que ele segurasse mão com mão aqui. Ainda mais quando o cara cresce muito com um cara maior. Ele tem mais espaço para poder movimentar o braço de trás e posicionar o braço de trás um pouco melhor. E aqui o braço dele é um bíceps delimitado. A gente vê aqui a separação do bíceps com o braquial. Do braquial com a cabeça lateral do tríceps nem tanto, mas ele não estava tão bem assim como eu falei, mas já é um grande começo. Tem um bom tríceps aqui, uma cabeça lateral que salta bem, que se destaca bem aqui. Bem diferente daqueles caras que não tem tanto tríceps assim, que você vê aqui que o negócio cai reto, sem muito volume aqui no tríceps. Duplo bíceps de costas. Aqui começa a complicar um pouco para ele. Precisa marretar, precisa melhorar seus dorsais para conseguir boas colocações em shows grandes aí, como Arnold, enfim, como Olímpia. Começando da panturrilha, a gente vê aqui, ó, boa delimitação. Tem o degrauzinho aqui no gastrocnêmio, legal. Apesar de ser uma inserção alta, né? A gente percebe que essa volta aqui, esse músculo, se a gente pegar aqui e traçar uma linha do começo da perna aqui da panturrilha até aqui o final, até o final do tendão, a gente percebe que essa musculatura aqui, o gastrocnêmio, essas duas bolinhas, elas terminam muito em cima. Tem cara que termina com ela mais embaixo, acaba tendo ali um aspecto um pouco melhor, um aspecto um pouco mais estético. Os femorais bem cortados, com uma boa divisão, adutor separando aqui. O glúteo poderia estar um pouco mais separado, poderia estar um pouco mais fibrado. A gente vê que tinha bastante líquido sobre a pele, bastante líquido também aqui na região lombar dele, que precisa ser mais espessa. As costas dele precisam de mais largura de uma maneira geral e de mais espessura de uma maneira geral. Ombros e braços, ok. Mais largura e espessura ele precisa melhorar. Olha só uma comparação, esse aqui é o Regan Grimes no Legion Sports Fest. Olha como ele já é um pouco mais espesso. O Regan já tem um dorsais aqui com uma região de costas um pouco melhor, com mais espessura, com mais volume. A gente percebe que é uma topografia, parece que é um mapa 3D ali. O grande dorsal bem delimitado aqui. E a gente vê que parece que é uma peça de carne espessa de cima até embaixo. E até a gente vê um pouquinho de marcação de árvore de Natal. Tudo bem também que esse show aqui estava um pouco melhor iluminado, mas a gente percebe aqui, ó, que o dorsal, o grande dorsal do Dauda, a gente parece que é um bife fininho de carne que se molda, faz uma sombra aqui, então ele precisa ganhar isso aí. Aqui nessa transição de remada, que também é uma transição muito importante, não é uma pose obrigatória, mas a gente percebe quanto falta para ele
de espessura de dorsal, de detalhe de dorsal. Olha só, a gente vê uma pequena delimitação aqui na borda inferior do dorsal, mas ela precisaria ser maior. Vou dar um tiro de bazuca aqui agora, né, cara? A gente compara aqui Kai Greene, Coleman, Dorian Yates, já são caras aí com os maiores dorsais da história, né? Mas olha só, cara, o degrau que faz nas costas do Kai Greene aqui. Olha só as estriações também que tem parecendo quase que um leque, né? Mas ó, dá um dedo de altura quase aqui, de tão espesso que é embaixo. O Ronnie Coleman também a gente percebe isso, uma espessura bem grande aqui embaixo, uma delimitação muito bem formada. Aqui a gente já vê estriações melhor ainda, né, cara? Parecendo quase que um leque, ó. Realmente aqui o formato, a direção das fibras musculares. E aqui o Dorian Yates, né, lá nos anos 90, que a gente também percebe pela sombra aqui como era diferente, como aqui embaixo era mais espesso. E a gente vê aqui literalmente feixes e mais feixes, separação muscular muito absurda. Ora aqui, até o Regan Grimes também tem uma delimitação muito boa. Olha como faz uma sombra, como a gente vê que tem uma espessura que é praticamente a mesma, desde aqui de baixo até aqui em cima. O grande dorsal dele termina aqui, ó. Aqui é a borda superior, ele vem contornando isso aqui tudo. Esse lequezinho aqui é o grande dorsal. A gente percebe que tem uma espessura que é igual desde baixo até em cima. Isso é muito importante. Na expansão de dorsais aqui, tudo que a gente falou de perna lá na outra pose vale pra cá. E aqui, mais uma vez, né? Uma pose que preza muito pela expansão, pela largura, e ele precisa melhorar bastante isso ainda. Temos aqui um abdominal e coxa, também aqui, aí a estética já fala mais alta, mas ele poderia colocar... Eu já chego aqui em cima, vamos começar de baixo a panturrilha, quadríceps aqui bem cortado. Mais uma vez aqui ele tira, tá só com a ponta do pé no chão e faz força para levantar um pouco a perna, para trazer um pouco mais de detalhe aqui em reto femoral, numa divisão um pouco maior aqui na parte de cima do quadríceps, e consegue marcar essa marcação, esse detalhe de separação aqui, ó, muito bem destacada do sartório. Eu acho que é muito bonito, eu acho que completa muito a coxa, dá muita qualidade na perna. E aqui ele chupando abdominal, tentando fazer uma força aqui de contração e tentando subir o umbigo para cima, na direção do peitoral aqui, para conseguir esse tipo de contração e esse tipo de ativação aqui nessa parte mais superior da musculatura dos oblíquos. É interessante que ele consegue, a gente vê que tem contração até na parte baixa do oblíquo desse lado aqui nem tanto. E aqui são serráteis superiores que estão bem também, mas a gente percebe que falta, né? Poderia ter mais volume, precisaria ter mais volume de dorsal nesse ponto aqui. Os braços aqui estão um pouco separados demais para evidenciar esse V, mas ele poderia trazer um pouco mais junto aqui. A mão tá aqui em cima da cabeça, poderia inclusive trazer a mão para trás da cabeça na nuca, flexionando mais o braço. Talvez conseguiria uma contração maior aqui, tamparia esse espaço e a mão atrás do braço permitiria que o braço ficasse até nessa posição aqui, mas ele fecharia um pouco mais de espaço aqui, daria a impressão do braço ser um pouco maior. E aqui ele meteu um vácuo, né? Ó, GIF. Puxou um vácuozinho aqui. Vácuozinho! Mas basicamente é a mesma coisa da outra pose. E aqui o Most Muscular é uma pose que ele tem potencial. É uma pose que me lembra, às vezes, um pouco a pose do Brandon Curry. Olha só, esse aqui é o Brandon Curry no Mr. Olympia. A diferença é, o Sensacional tem pernas muito melhores que o Curry, mas o Curry já tem volume de braço muito maior, volume de deltoide muito maior. Parece um biquinho aqui, hein, Curry? Que é isso, hein? Peitoral já maior, mais espesso, trapézio. Então, o Dauda precisa conquistar. Embora ele tenha um peitoral espesso, já marcado, esse dente percebe que é um formato, é um shape muscular que lembra ali o Brandon Curry, mas ele precisa realmente encher muito essa região de peitoral, deltoide e até um pouco mais de braço, porque as pernas têm formato muito bom, o físico tem um desenho muito bonito, a musculatura se encaixa muito bem uma na outra, dá aquele aspecto de articulação pequena, de desenho animado, e quando esse cara trouxer um pouco mais de volume aqui em cima e trazer muito condicionamento, é um cara com muito potencial, que tem muita chance aí de se dar muito bem, e deve realmente, junto com o Brandão, com o Grimes, essa geração nova aí ser os caras que vão começar a dominar o esporte daqui a um tempo. Vendo agora aqui o Most Muscular dele, eu gosto dessa variação de Most Muscular, onde o cara se inclina pra frente aqui, mostra bem o trapézio, mostra os ombros, ele tem até um físico estético, poderia usar outra variação, aquelas variações onde o atleta fica mais reto e coloca a mão aqui na frente do abdômen, mas também essa aqui, quando ele conquistar mais volume, principalmente de ombro ali, um peitoral mais espesso, vai chamar muita atenção, porque as pernas dele já chamam muito a atenção. Pro Samson Dauda, essa pose aqui não será um problema, qualquer variação que ele fizer vai funcionar muito bem. Daqui a algumas semanas ele vai competir no Arnold Classic, tem muita chance de ir bem. É um lineup muito pesado, vai enfrentar o Grimes aí, que competiu com ele no fim do ano, trocaram posições algumas vezes ali, mas vai competir com o Brandon Curry, Brett Wilkin, Bona, que tem muita gente boa que vai chegar. Então, entrar num top 5 de um show desse já pode dizer muita coisa. Vai ter Justin Luiz Rodrigues, Akin Williams. Então o lance é o seguinte, para caras como Samson Dauda e Regan Grimes, é muito importante que eles cheguem muito secos, muito condicionados, porque eles têm a qualidade, eles têm a estética, mas eles não têm o volume bruto ainda e o apelo visual
de volume que esses caras mais experientes têm. Então eles precisam bater no condicionamento e com alguma sorte eles conseguem chegar em call-outs mais elevados. E quem sabe eles conseguem chegar numa boa colocação, entrar no top 5. E quem conseguir entrar no top 5 desse Ard, meu amigo, vai ser um cara aí que vem muito bem pro Olímpia, porque é um show com muita gente boa, line-up pesadíssimo. Quero a opinião de vocês em relação a isso. Conta aí pra mim nos comentários. Vou ficando por aqui e volto depois com mais vídeos pra vocês. Valeu!